Bom dia, graça e paz, como vocês estão? Espero que esteja bem. Nessa sexta-feira estou aqui para trazer uma palavra para o teu e para o meu coração que se encontra em Efésios 1, no versículo 3, que vai dizer assim: Bendito e Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o que nos tem abençoado com toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestes em Cristo, e assim como nos escolheu nele antes da fundação do mundo, para sermos santo, irrepreensível perante ele, em amor, nos predestinou para ele, para a adoção do Filho, no meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito da sua vontade, para louvor da glória da sua graça, que ele nos concedeu gratuitamente no amor, no qual temos a redenção pelo seu sangue, a remissão dos pecados segundo a riqueza da sua graça, que Deus derramou abundantemente sobre nós em toda sabedoria e prudência. Até aqui. Aqui Paulo ele escreve aos Efésios. Ele estava preso em Roma. Mesmo preso, ele trazia uma palavra para os seus irmãos. Não é porque ele estava preso, não é porque ele estava sofrendo que ele ia abandonar ao Senhor, não. Mesmo passando por dificuldades, menos passando por provações, ele se manteve firme. E ele escrevia carta para edificar a igreja, para que a igreja não viesse morrer, porque os tempos são maus. E nós, quando nós estamos servindo ao Senhor, se está tudo bem, a gente continua. Mas quando as coisas começam a dar errado, as provações vêm, o que nós fazemos? Muitas das vezes nós nos revoltamos contra o Senhor, nós saímos da presença e voltamos para o pó, voltamos para o lamaçal do pecado. E aqui o Paulo ele vai dizer que nós somos salvos pela graça, pela misericórdia do Senhor. E não importa a circunstância que nós estamos passando no momento, nós precisamos permanecer firme. Se Paulo tivesse desistido de andar com o Senhor, hoje nós não estaríamos aqui. Provavelmente não. Mas pela misericórdia do Senhor, ele se manteve firme. Ele não andou com Jesus, mas ele conheceu ao Senhor de com ele andar. E nós precisamos conhecer ao nosso Deus de com ele andar. Porque nós não temos nada. Tudo que nós temos é dele. Vamos passar por provações? Vamos, mas vamos passar com ele no barco. Isso vai nos fortalecer. Nós precisamos ler a palavra de Deus, nós precisamos orar mais, nós precisamos jejuar, nós precisamos ter intimidade para quando o dia mau chegar nós estarmos firmes. Porque o Senhor nos escolheu para ser filhos dele em adoção, através do sangue de Jesus Cristo que foi vertido naquela cruz do Calvário por amor a mim e a ti. Nós não somos merecedores, aqui Paulo ele está falando na palavra, nós não somos merecedores, mas é pela misericórdia do Senhor que ele nos escolheu, ele nos separou desde a fundação do mundo, para que nós pudéssemos ter uma vida abundante em Cristo Jesus. Isso não quer dizer que a vida abundante vai ser uma vida cheia de fartura, não quer dizer que vai ser uma vida que a gente não vai passar por nada, a gente vai passar uma vida tranquila. Não, nós vamos ter situações difíceis, sim, para que o nome do Senhor seja glorificado e exaltado através das nossas vidas. Mas a diferença é que nós estamos com o Senhor e Ele está nos conduzindo a cada situação. Eu imagino se Paulo, a primeira vez que ele foi preso, ele sendo um cidadão romano, ele que
conhecia a letra, mas não conhecia o Senhor verdadeiramente. Mas quando ele começou a conhecer o Senhor, ele perseguia os da fé, os do caminho, como era chamado. E quando ele começou a conhecer a esse Deus maravilhoso, ter experiências com ele começou a ser perseguido. Ele apanhou, ele foi preso, ele foi chicoteado. Mas mesmo assim ele se permaneceu firme. Porque eu e você, que estamos passando por situações pequenas, em vista de que Paulo e Jesus passou aqui na terra, nós abandonamos ao Senhor, nós começamos a murmurar, nós começamos a querer jogar a toalha. Não, nós sempre temos que permanecer firme. Porque aquele que se permanece firme nos pés do Senhor, o Senhor nos exalta no tempo certo, no tempo determinado. Porque aqui o título vai dizer: as bênçãos de Deus em Cristo, o autor da nossa redenção. Nós não éramos nada, nós não éramos ninguém, mas pela redenção de Cristo em nossas vidas, nós somos mais que vencedores em Cristo Jesus. Muitas das vezes o mais que vencedor em Cristo Jesus não quer dizer que nós não vamos passar por situações difíceis. Não, é mentira. Porque nós estamos no mundo. O mundo já é do maligno. E nós vamos passar por muitas situações. Não é só o ímpio que vai passar por situações difíceis, não. Nós também vamos passar. Nós apenas somos servos. A diferença daqueles que servem ao Senhor e aqueles que não servem é que nós vamos passar com Cristo no barco. A nossa vida tem que ser diferente. Nós temos que exalar o perfume de Cristo, nós temos que ser o sal da terra. E à luz do mundo, as pessoas têm que olhar para as nossas vidas e enxergar que existe um Deus que muda a história, aleluias. Não importa se você está em cima de uma cama, se você recebeu um diagnóstico de que não tem jeito, mas você tem o Deus que dá cura. Você tem um Deus que muda protocolo, que muda paradigmas. Porque o Deus que nós servimos, a última palavra é a dele, não é a do homem. O homem pode falar o que quiser para mim e para você, mas a última palavra vem do Senhor, vem do alto. Então nós temos que nos posicionar, nós temos que crer mais neste Deus que nós servimos, aleluias. É tão fácil servir ao Senhor quando tudo está bem. Quando a minha conta bancária tá cheia, tá sorridente. Quando os meus filhos estão com saúde. Quando eu consigo trocar de carro. Quando eu consigo comprar a casa dos sonhos. Quando a minha despensa está cheia, é fácil. Mas na escassez é difícil. Nós vamos olhar para Jó. Jó, ele era um homem temente ao Senhor. Mas Satanás estava passeando ao redor da terra e foi junto com os filhos de Deus ter com Jesus, ter com Deus. E o que ele falou? O Senhor, tem visto meu servo Jó? Ele falou, claro, o Senhor tem o abençoado. É lógico que ele vai ser fiel. É lógico. Agora tira tudo que ele tem, toca. E o Senhor permitiu que Satanás descesse e tocasse em Jó. Só que o Senhor falou para ele, não toca na vida do meu servo. Jó, ele perdeu tudo. Satanás não pôde tocar nem na vida de Jó, nem na vida da sua esposa, porque tinha propósito. Jó perdeu tudo, seus amigos se levantaram contra ele. Ele amaldiçoou o dia que ele nasceu, mas mesmo assim, ele se manteve íntegro. Quando a sua esposa começou a falar mal de Deus para ele, falou, mulher, cala tua boca. Porque o bem de Deus você aceitou com prazer, pois o mal você não aceitaste. Que é isso? Nós precisamos entender que nós estamos na terra e nós vamos passar por situações. A diferença é que nós vamos passar com Cristo no barco.
Se Cristo comigo for, eu irei. Eu vou ser mais que vencedora se ele está comigo. Agora, se ele não está, o que adianta? E aqui o Senhor vai falar que é ele, que as bênçãos dele estão sobre as nossas vidas. Porque ele já determinou no mundo espiritual, está na religião celeste, as bênçãos do Senhor para as nossas vidas. Só que para nós conquistarmos essas bênçãos dia após dia, nós temos que estar firme na presença do Senhor. Nós temos que orar mais, nós temos que jejuar mais, nós temos que buscar mais a face do Senhor. Por mais que nos doa, nós precisamos estar na presença do Senhor. Eu fico imaginando se Paulo, quando ele começou a passar, ser perseguido, ser preso, porque Paulo não foi preso uma vez só, não. Ele foi preso várias vezes. Por amor a quem? Pelo amor ao evangelho. E mesmo na cadeia, ele poderia falar assim, não quero mais brincar, não. Vou voltar para minha vida. Mas não, ele se manteve firme. Falando daquilo que fazia bem para a vida dele, aquilo que o transformou. Você imagina um cara que perseguia aqueles que eram do caminho, ter um encontro com Cristo, ter a sua vida transformada e começar a falar deste grande amor que é Jesus Cristo, aquilo que o Senhor tem para as nossas vidas. Quando ele promete que ele vai fazer no tempo dele, não é no meu tempo, não é no seu tempo. Muitas das vezes acontecem coisas nas nossas vidas que nós não entendemos, mas lá na frente nós começamos a compreender que tal situação é para o nosso bem, foi livramento, mas não. Nós olhamos tanto para a situação em si, queremos tanto viver aquilo, que a gente esquece de olhar para Deus e perguntar, Senhor, essa situação tem te agradado? Senhor, é de ti? Senhor, o que tu queres de mim? Mas não, nós queremos abraçar tudo. Nós queremos tudo. E esquecemos do principal. Quando nós temos Cristo, que é tudo nas nossas vidas, e buscar o reino de Deus, as demais coisas serão acrescentadas às nossas vidas. O Senhor não deixa faltar coisa grande nem coisa pequena, mas em tudo Ele tem nos suprido, aleluias. Então nós precisamos firmar a nossa fé em Cristo. Nós não podemos firmar a nossa fé em circunstâncias, não. É em Cristo, porque foi Ele que morreu por mim e por ti naquela cruz do Calvário. Não foi outro, não existe outro, é Jesus Cristo. E quando nós nos firmamos na rocha que é Jesus Cristo, o Senhor ele começa a trabalhar ao nosso favor e as coisas começam a acontecer. Por mais que aos nossos olhos humanos parece que não, mas Ele está trabalhando no oculto. E quando Ele não responde as nossas orações, não é porque Ele não quer responder, é porque Ele está fazendo e no tempo determinado nós vamos viver aquilo que Ele tem para as nossas vidas. Quando o Senhor fala não, é livramento, é resposta. Só que nós não queremos saber do não do Senhor, nós só queremos saber do sim. E nem tudo vai ser sim, vai ter não. Então nós temos que buscar a viver a vontade do Senhor, dependente de qualquer coisa. Porque como diz aqui, as bênçãos espirituais já estão liberadas sobre as nossas vidas. Só que eu e você, nós precisamos andar de acordo. Nós precisamos nos posicionar para poder viver aquilo que o Senhor tem para as nossas vidas, aleluias. Não vai ser de qualquer jeito, não. Nós precisamos ser tratados, nós precisamos ser curados para que a bênção do Senhor comece a se manifestar na minha vida e na tua vida em nome de Jesus Cristo. Porque Paulo ele vai dizer que tudo já está liberado. Só que precisa um tempo
determinado para que as coisas comecem a acontecer e eu e você precisamos estar preparados para viver as promessas do Senhor. É tão interessante que Paulo, quando ele estava preso em Roma, ele poderia falar assim, agora que eu tô aqui em Roma, não quero mais saber, vou renunciar a esse evangelho, vou voltar para aquilo que eu era. Mas não, ele teve o cuidado, mesmo de estando preso, escrever cartas para nos edificar a cada dia. Ele escreveu cartas para várias cidades, para edificar, exortando. Porque aquele que exorta em amor é aquele que verdadeiramente ama as nossas vidas e quer que nós crescemos em Cristo Jesus. Porque aquele que fica passando a mão na nossa cabeça, ai tadinho, ai isso, aquilo, e vendo você fazer as coisas erradas, esse não quer o teu bem. Esse quer que você se afunde cada dia mais e mais. E Jesus, ele não quer que você se afunde. Ele quer te resgatar. Ele quer que você faça um conserto aonde você caiu. Porque o cair é do homem, mas o levantar é do Senhor. Então nós precisamos estar atentos para ouvir a voz do Senhor, a obedecer. Senhor, tá difícil, Senhor, me ajuda, Senhor, tem misericórdia, e começar a declarar a palavra de Deus, que é viva, que é eficaz sobre as nossas vidas, para que nós possamos estar fortalecidos a cada dia na presença do Senhor. Porque como diz aqui em Efésios, todas as bênçãos espirituais já foram liberadas sobre a minha vida e sobre a tua vida. Só que nós precisamos nos posicionarmos. Jesus, ele não morreu à toa, não foi em vão que ele foi crucificado naquela cruz do Calvário, não. Foi por amor a mim e a ti. Foi para que hoje nós pudéssemos ter acesso à presença do Senhor. Através do sangue de Jesus naquela cruz do Calvário, os nossos pecados foram perdoados. Quando nós abrimos a nossa boca e confessamos ao Senhor que nós somos pecadores, que nós queremos o perdão dele sobre as nossas vidas. E ele vai nos perdoar, ele vai nos lavar, ele vai nos purificar, para que nós possamos viver aquilo que ele tem preparado para as nossas vidas. Nós estamos praticamente no meio do ano. Falta alguma semana para que acabe o primeiro mês, primeiro trimestre, para entrar para o segundo. E tem tanta coisa que nós precisamos viver com o Senhor. Nós precisamos buscar a face do Senhor sem reserva, sem receio. Pedir para que Ele entre mesmo nas nossas vidas, que Ele mude a história das nossas vidas. Para que nós possamos viver o que Ele tem preparado para a minha vida e para a tua vida. É fácil você conhecer a Deus de ouvir falar. Mas o difícil é você conhecer ao Senhor, de com Ele andar, ter experiências. Busque ter experiências com esse Deus maravilhoso, aleluia. Busque a conhecê-lo. Fala, Senhor, eu quero te conhecer. Senhor, me capacita. Começa a jejuar querendo mais do Senhor. Fala, Senhor, me tira dessa água rasa e me leva para as águas profundas junto contigo. Porque eu quero ter experiências contigo, aleluia. Eu quero ouvir a tua voz, eu quero sentir a tua doce presença. Quanto tempo faz que você não ouve a voz do teu pai? Quanto tempo faz que você não se prostra diante dele e fala, Senhor, eu estou aqui, mas eu não quero nada, eu só quero te adorar. Eu só quero te exaltar. Eu só quero engrandecer o teu grande nome, Senhor. Quanto tempo faz que você não se rasga na presença do teu Deus, sem que o pastor ou o missionário fala para você, vamos, ora, adore seu Deus, fale com ele, busque,
Não, nós precisamos ter esse desejo de estar cheio da doce presença do Senhor. Para onde quer que nós formos, as pessoas olhar para a minha vida e para a tua vida e enxergar que em mim e em ti há um diferencial, há uma presença poderosa, que não é qualquer presença, mas é a presença do Todo-Poderoso, aleluias. Quando eu e você nos colocarmos de pé diante do Senhor, buscar a face do Todo-Poderoso sem reserva, sem querer nada em troca, sem barganha, nós vamos começar a viver grandes coisas com o Senhor. Mas quando nós continuarmos nessa mesmice de querer barganhar com o Senhor, querer trocar com o Senhor, Senhor, se o Senhor fizer isso, eu faço isso, se o Senhor fizer aquilo, eu faço aquilo outro, não, fala, Senhor, eu vou me prostrar diante de ti porque eu quero a tua presença, Senhor, eu quero te adorar, Senhor, eu quero sentir a tua presença, Senhor, eu quero ter experiências contigo como eu nunca tive, ter experiências de Paulo. Paulo, ele conhecia pela letra, mas ele não tinha essa experiência. Quando ele pegou a carta e desceu para Damasco, para acabar com aqueles que eram do caminho, ele teve um encontro com Jesus. Ele caiu do cavalo, ele caiu ao chão, ele ficou cego e ele ouvia a voz que falava com ele. Tanto que seus parceiros também ouviam. E ninguém sabia quem era, mas ele reconheceu: Senhor, quem é tu? E o Senhor falou para ele: eu sou aquele que tu persegues, Paulo, aleluias. A partir daquele momento que ele teve um encontro, a vida dele foi transformada. E o Senhor quer transformar a minha vida e a tua vida. Nós precisamos ter este encontro com o Senhor, nós precisamos desejar conhecer o Deus que nós servimos, não de ouvir falar, mas de com Ele andar, de ter experiências com Ele, sentir a presença dEle. E quando você for fazer alguma coisa que não agrada ao Espírito Santo, Ele fala no teu ouvido: não faça isso. Quando você for sair com qualquer roupa, Ele fala: essa roupa não está adequada. Não precisa o homem ficar apontando para você. Mas quando nós temos a intimidade com o Senhor, Ele nos conduz em caminhos tranquilos. Tão interessante que quando Jesus estava na terra, Ele estava com seus discípulos no barco. Ele deitou, foi dormir. E seus discípulos lá navegando, de repente veio um vendaval, o mar ficou revolto. E os discípulos começaram a gritar: mestre, 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 socorro, nós vamos morrer. Ele acordou e falou: vento, acala, mar, aquieta-te. E tudo ficou tranquilo. Por quê? Porque o vento conhece a voz do seu Criador. O mar conhece a voz do seu Criador. Por que eu e você não conhecemos a voz do nosso Deus? Aquele que nos criou, que nos formou do pó da terra, aleluias. E está de braços abertos, pronto para nos abençoar, para que nós possamos viver a plenitude da palavra dele nas nossas vidas, e através das nossas vidas, outras vidas serão alcançadas, ser transformadas, ser curadas, ser libertas pelo poder do evangelho, aleluias. Quantas pessoas estão sofrendo de depressão, quantas pessoas estão se matando. E o que eu e você estamos fazendo? Nós estamos brincando de ser crente? Misericórdia, Senhor, tem misericórdia das nossas vidas e nos ensina, Senhor, a amar as vidas como o Senhor nos ama, Senhor. Nos ensina a apresentar-te a Ti, para essas vidas que necessitam, Senhor, da Tua presença, do Teu amor, do Teu carinho, da Tua cura, Pai. Nos ensina, Senhor, que nós não sejamos mais um
mas que nós devemos fazer a diferença por onde quer que nós somos, Senhor Deus, em nome de Jesus Cristo. Oh, Senhor, nos ensina, Pai, nos ensina, Senhor, tem misericórdia das nossas vidas, porque nós estamos no oba-oba, porque nós estamos brincando de ser crentes. Não queremos mais, Senhor, brincar, mas nós queremos verdadeiramente, Senhor, contemplar a Tua face. Nós queremos viver o evangelho genuíno, o verdadeiro evangelho, Senhor, que cura, que sara, que liberta, que transforma, Senhor, porque a Tua palavra é viva, a Tua palavra é eficaz, a Tua palavra muda história, Senhor, e é esse evangelho que nós queremos viver, Pai, em nome de Jesus Cristo. Senhor, nos ensina, nos capacita, Senhor, tira-nos, Senhor, das mesmices, Senhor, mas que nós possamos verdadeiramente, Pai, nos mergulharmos em Ti, Senhor, nos enchermos de Ti, para que através de nós vidas sejam alcançadas, Pai, em nome de Jesus Cristo eu te peço. E aonde chegar o som da minha voz, que haja cura, que haja libertação, que haja restauração, que haja mudança de história, Senhor. Porque a Tua palavra é viva, a Tua palavra é eficaz, Tua palavra tem cura, Tua palavra nos exalta, Tua palavra nos liberta, Senhor. E nós precisamos ser libertos, Pai, em nome de Jesus Cristo. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que os seus presos olhos dele sobre ti tenha misericórdia de ti, que o Senhor te dê a paz. Se o Senhor assim permitir, estarei de volta com o momento de oração. Fique na santa paz do Senhor. Beijo no coração. Tchau, tchau.